todos. Então, meu nome é Giovanni Pilósio, sou coordenador de igualdade racial do Instituto Nacional de Promoção de Direitos Humanos, aqui de Campinas. Estou com a Clara. Se apresente, Clara. Maria Clara, Jacete, coordenadora de Direito e Tecnologia do Instituto também. E hoje a gente vai, então, bater um papo com o Leopoldo. Leopoldo Soares. Pois é. O famoso Leopoldo Soares, né? Famoso. E como que o Leopoldo Soares se apresentaria? Bom, eu sou, primeiramente, vice-presidente do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos e também sou professor aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de Direitos Humanos, professor de Direito Constitucional e atualmente também estou na direção aqui do campus de Campinas. Certo. E hoje temos um motivo especial para estarmos conversando, né? Não só a alegria de estarmos reunidos, mas também a alegria de estarmos conversando, né? Que seria todo esse mês, né, de comemorações aí da consciência negra, certo? Leopoldo, o que você poderia começar falando sobre isso? Bom, a primeira coisa é que é um lamento, né? Porque a gente só toca nesse assunto, só lembra desse tema nesse mês de novembro, né? Claro, tem uma razão de ser, né? As datas, elas são simbólicas por isso, né? Justamente para suscitar esse tipo de debate, mas é o tipo de coisa que a gente deveria ter como pauta durante todo o ano, né? Principalmente num país como o nosso, que é um país enraizado por um recorte racializado, que é um recorte de discriminação. Então, esse é o primeiro ponto, né, que acho que é importante dizer. Mas, para além disso, né, e pensando nessa data, ela é uma data importante porque ela é uma data de contraponto àquilo que se estipulou na história do Brasil como uma data comemorativa da abolição de um regime de escravização a partir de um ato muito pontual, que foi o ato do 13 de maio, e é um ato que tem uma série de significados que reforçam esse recorte de racialização por diversos motivos, e é importante que a gente tenha um contraponto a isso. E o 20 de novembro e a consciência negra, o dia da consciência negra, o mês dedicado a isso, é esse importante contraponto. Professor, quais são os desafios que você enxerga nesse contexto de racismo, de Dia da Consciência Negra, que precisam ser debatidos? Eu acho que, por incrível que possa parecer, o desafio é que as pessoas conheçam a fundo essa temática, né? Para além daquilo que é o superficial, aquilo que se tornou um bordão. Hoje qualquer pessoa fala que no Brasil existe um racismo estrutural, que no Brasil existe... e para além desse bordão, existe muita coisa acontecendo no chão da rua, né? E acho que o maior desafio é esse, é sair do campo teórico, eminentemente teórico, desses bordões todos e abordar, né, essa questão a partir de um conhecimento mais real, mais material, né? E aí, aproveitando essa sua fala, eu acho super importante, quero muito ouvir, tenho interesse pessoal de saber sobre isso. Para você, o que é o racismo? Não só para você, mas... Você sabe que eu recentemente, muito recentemente, né, na semana passada, me deparei pela primeira vez com uma situação que nunca tinha acontecido comigo, que foi uma pessoa que a gente estava num evento, né, na Federal de Ouro Preto, falando sobre aquilombamento, educação antirracista e tal, e uma pessoa branca se disse publicamente vítima de racismo, e de um racismo reverso, né? E acho que o conceito de racismo perpassa muito por esse ambiente e por nós entendermos exatamente qual é o papel de cada um, né, o papel histórico, social de cada um. E aí eu parto do seguinte ponto. Não existe raça a partir de um recorte de especialização da raça humana, né? O ser humano em si, a espécie humana não contempla uma diferenciação capaz de se subdividir em raça. Ou seja, raça do ponto de vista biológico não existe. O que existe é a tentativa de se criar uma distinção hierarquizada a partir de uma racialidade cientificamente concebida. E o racismo é isso.
O racismo é a criação de uma classe subalterna, e é subalterna porque ela justifica um trabalho forçado, justifica uma série de questões, de coisas que instrumentalizam a figura da pessoa negra, né, que tiram dela a condição de pessoa e a colocam numa condição de coisa, e a partir daí todo um ambiente de discriminação. E é justamente por isso que só se fala em racismo quando essa estrutura vem à tona para, de alguma maneira, mostrar num caráter mais ou menos explícito para a pessoa negra qual que é o lugar dela e qual não é o lugar dela. E aí, esse é o grande absurdo de se falar em racismo reverso, né? Porque se raça não é um recorte biológico, eu não posso sair especificando pessoas a partir do seu fenótipo, a não ser que esse fenótipo tenha servido no passado como um elemento de distinção histórico, social. Então o racismo é isso. O racismo é essa discriminação inventada a partir de uma criação científica, ou da tentativa de se estruturar padrões científicos para se justificar esse esquema de discriminação. É um pseudo-cientificismo, né? Porque é aquela coisa, né? A ciência autêntica, honesta, é aquela em que você tem uma hipótese e você tem uma metodologia sólida e a partir daí você constrói a pesquisa para chegar numa conclusão. O que aconteceu com o racismo foi algo muito diferente disso. Você tinha as suas hipóteses, você queria chegar numa conclusão e você construiu uma ponte metodologicamente orientada, aquilo que os hermeneutas falam de ponte hermenêutica, né? Você construiu essa ponte, mas para chegar lá, ou seja, essa conclusão não é uma conclusão autêntica, ela é uma conclusão posta e você tenta criar substratos para justificar essa conclusão. Por isso que ela é uma pseudociência. Leopoldo, uma outra coisa que me veio na cabeça com a sua fala foi quando você falou assim, o racismo ele é uma criação, né? Ele é uma invenção, né, digamos assim. Você acha que há uma relação clara com o racismo e o nosso sistema socioeconômico? O racismo foi criado a partir desse engendramento socioeconômico colonial. E na medida em que os pressupostos desse colonialismo, em alguma medida, se desfizeram ou se reinventaram, o racismo se reinventou e continuou existindo a partir de um novo arranjo socioeconômico. E está intimamente ligado a isso, né? O racismo ele surge para justificar a adoção do trabalho forçado de determinadas pessoas, e você precisava explicar isso para o mundo, sobretudo depois em que, no meio desse contexto de escravização, o mundo já se falava em liberdade, igualdade, preceitos liberais. Você precisava ter um discurso científico muito robusto para dizer que, apesar desse liberalismo, apesar dessa ideia de liberdade e igualdade, você mantinha pessoas em cativeiro. Interessantíssimo. Pensando num caminho talvez buscando não uma solução, mas pelo menos mitigar a situação hoje das pessoas, dessa população em estado de vulnerabilidade, o que você pensa das cotas? Eu acho que as cotas, como parte de uma estrutura, de um sistema de inclusão e de reparação, é super importante. E nesse aspecto eu acho muito, muito importante destacar a cota racial, porque num dado momento muita gente começou a tentar justificar o sistema de cotas raciais atrelando isso ao aspecto econômico. E acho que essa é uma interseccionalidade importante, sobretudo num país como o nosso, que é um país super desigual e que essa desigualdade também tem muito dessa influência da cor da pele, dessa racialização. Mas a cota racial, em especial, é muito importante porque as pessoas negras precisam de referência. E essa referência não pode ser uma referência única que mais afasta do que aproxima. Por exemplo, a gente teve um ministro do Supremo Tribunal Federal negro. E é uma coisa tão singular que, para uma pessoa negra, isso é muito mais um objeto, um fator de distanciamento do que um fator de aproximação. Porque é tão isolado
que a ideia que passa isso é praticamente inatingível. Uma pessoa muito fora da curva chegou, outras pessoas não chegam. Então, quando você tem uma cota que populariza um espaço de poder também para pessoas negras, independentemente da sua condição econômica, você quebra esse paradigma de distanciamento e chega num paradigma de aproximação a partir de uma questão de referência. Então, acho que é super importante para que as pessoas tenham um norte para onde caminhar e não, no meio do caminho não se sintam, de alguma maneira, desestimuladas por achar que algo é impossível. Eu queria, pegando aqui o gancho que a Clara trouxe, eu queria, e você acabou falando, né, um pouco sobre interseccionalidade, queria te perguntar, e aí colocando tudo isso nesse caldeirão, né, falando um pouco sobre como tem essa questão das cotas, a questão, enfim, da interseccionalidade, das questões econômicas e tudo mais, mas uma coisa que eu queria te perguntar é como você vê as questões raciais fora do Brasil e as questões raciais dentro do Brasil. Vou direcionar um pouco mais a minha pergunta. Veja só, quando a gente pensa, por exemplo, na questão das cotas raciais nos Estados Unidos, a gente pensa em fatores, por exemplo, consanguíneos, né? A gente pensa nessa questão, que às vezes quando a gente vê questões aqui no Brasil sendo tratadas, a gente vê esse tipo de contexto sendo colocado. Olha, mas eu tenho um bisavô que era negro, né? Então isso me consideraria negro. E aí a gente vê que os critérios, por exemplo, das universidades são outros, por exemplo, são muito mais ligados ao fenótipo e tudo mais. Como que você vê há uma diferenciação na sua visão? Há uma diferenciação até porque as estruturas jurídicas e sociais e culturais são outras, né? Os Estados Unidos são muito marcados, né? O Estado norte-americano, o estadunidense, é muito marcado por um liberalismo que persiste até hoje, né? Tanto é que a Constituição norte-americana é aquela primeira Constituição do século XVIII que ainda tem esse preceito liberal muito vivo, né? E essa ideia de liberdade é uma ideia muito, muito arraizada, quase que absoluta, né? Muito diferente do que nós temos aqui. Então, você falar em cota num país em que um indivíduo xinga um policial a um palmo de distância e o policial, a única coisa que ele diz para esse cara é: não me toca, porque se ele não te tocar, né? Eu falo porque eu presenciei isso, né? Um cara xingando um policial, o policial com a mão para trás, só falando isso: don't touch me, né? Enquanto a pessoa está verbalizando, ela tem liberdade para fazer isso. Coisa que aqui no Brasil é algo completamente impensável, né? Uma pessoa negra virar um policial e falar um A a 2 metros de distância, acabou. Já é quase que uma sentença de morte. Dependendo, né? Da raça. Desculpa, eu não poderia problematizar tanto. Mas então são parâmetros tão distintos que pensar a questão racial também merece uma distinção. Agora, claro, existem muitos fatores comuns, né? E esses fatores comuns fazem com que a gente conjugue ou comungue de determinados preceitos teóricos, teorias, né, mesmo como a teoria crítica racial, ou as teorias crítico-raciais que a gente compartilha. Então tem similitudes porque há um contexto de discriminação que parte da mesma lógica, mas são lugares diferentes, com culturas diferentes, que exigem aí um tratamento diferente. Né? Não é à toa que a Suprema Corte norte-americana dá um encaminhamento para a questão das cotas e o Supremo Tribunal Federal no Brasil dá outro, né? E acho que isso é muito justificável. Leopoldo, a gente tem as comissões de autoidentificação, assim, acredito que seja assim que se chama, né, quando a gente pensa nas cotas. E a gente tem encontrado vários problemas relacionados a pessoas que, por exemplo, não têm nenhuma característica, e talvez até use as terminologias erradas, porque realmente não sou especialista nessa área, mas as pessoas não têm as características fenotípicas, talvez, e ainda assim se colocam como pessoas negras ou que, portanto, deveriam ter esse direito de cota. Isso gera grandes problemas. Dentro disso, você consegue dar uma visão tua pra gente sobre esse aspecto? Eu acho que, primeiro, né, a gente amadurece na vida, né, a partir das experiências que a gente tem. E as experiências, elas são muito determinadas por aquilo que nós somos. As diferenças que o Leopoldo tem são muito diferentes das experiências que a Clara tem. Que a Clara é mulher, o Leopoldo é homem, a Clara é branca, o Leopoldo é negro.
E ainda assim, se for comparar com o Giovanni, as diferenças também, as experiências também são outras. Porque, apesar de algumas similitudes, né, nós temos também diferenças. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você abre um processo seletivo qualquer, e esse processo seletivo tem um fator de cotas, ou tem um percentual de vagas destinadas a um grupo, como um grupo racial, é importante que as pessoas que vão julgar isso tenham tido na vida experiência suficiente para, de maneira muito madura e com a menor margem de erro possível, ser justo o processo no sentido de dizer cabe aqui uma cota ou não cabe aqui uma cota, né? Então, claro que a autoidentificação, né, a pessoa se dizer negra é importante porque precisa se partir desse pressuposto, da pessoa se reconhecer como negra. Mas esse é um fator que precisa de algumas confirmações. Uma delas é a autoconfirmação. Porque eu não posso, num concurso público, dizer que sou negro, mas quando o IBGE passa na minha casa, eu dizer que eu sou branco. Então, há uma forma de você tentar cruzar informações para que a minha autoidentificação naquele certame seja condizente com a minha autoidentificação em outros momentos. Mas, para além disso, é importante que tenha essa identificação de alguém que tenha, ou de uma comissão, né, de pessoas que tenham passado por determinadas circunstâncias na vida, para dizer, o seu fenótipo, ele te identifica como negro, e certamente você passou por circunstâncias na vida que fazem com que você tenha essa necessidade da cota. Ou você não tem todo o fenótipo, mas você tem parte dele o suficiente para ter passado por determinadas experiências que fazem com que você tenha aqui um enquadramento na cota ou não, né? Então acho que é super importante porque a gente precisa validar essa informação de algumas maneiras e essas comissões de heteroidentificação são importantes por isso. Obrigada. Encerramos então o primeiro bloco.